Bom dia. Eu quero aproveitar então esse momento tão importante que foi essa homenagem feita aqui por essa casa ao Dia das Mães, e nas pessoas da vereadora Cláudia Aguiar, na vereadora Maria do Monte, que estão aqui presentes, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras da casa, e também estender o cumprimento a toda a plenária aqui presente, e dizer que é uma satisfação muito grande poder usar mais uma vez esse que é chamado a Tribuna Popular, que é o espaço para a Casa do Povo, né? Manifestação dos populares aqui de Valparaíso. Meu nome é Wesley, eu sou professor da Rede Pública do Distrito Federal, fui professor da Rede Pública de Valparaíso de Goiás durante 10 anos da minha vida, e vim aqui especificamente para falar sobre a educação pública. Recentemente, senhoras e senhores, a educação pública ela vem sofrendo vários ataques a nível nacional. Casos como Blumenau, onde uma pessoa atacou várias crianças numa creche, ou a morte, o assassinato de uma professora, a professora Beth, num colégio estadual em São Paulo, não foram casos isolados, tanto em São Paulo ou em Blumenau, mas foram casos que chegou-se ao chamado terrorismo, e ficamos até muito amedrontados, porque foi-se ameaças de que teríamos mais casos no último dia 20 de março. Isso não pode ser dado como casos isolados de ataques à educação, mas sim, temos que levar em consideração que vem acontecendo uma ação proposital no sentido de que não há, no Brasil, valorização à educação. Digo isso com muita clareza e muita tranquilidade. Por quê? Como eu falei no início aqui, eu fui professor da rede pública em Valparaíso durante 10 anos. Em 2004, especificamente no governo de Juarez Sarmento. Dei aula em várias escolas públicas aqui no município. Escola municipal, por exemplo, Araruama. Hoje nem existe mais essa escola, Cláudia Aguiar, vereadora. É uma escola que foi prometida que ia ser construída, e essa promessa passou por vários prefeitos, e a escola nem existe mais, a comunidade não tem essa escola. Uma comunidade que as crianças, naquela época, só tinha um cemitério como algo diferencial para poder brincar e jogar futebol, ali à frente. Dei aula numa escola municipal, trabalhei numa escola municipal, chamada Escola Municipal Ipanema. Trabalhei também no Pacaembu, numa escola chamada Escola Casinha Feliz. Até o vereador, o presidente da casa, o presidente Flávio Lopes, conhece a Escola Casinha Feliz. E naquela época, o diretor era o Adelvaldo, o professor Adelvaldo. E o professor Adelvaldo lutava, eu estava lá lutando pela manutenção da educação de jovens e adultos. E o professor, na época, inclusive, enfrentou o tráfico de drogas dentro da escola e veio a falecer, com 2 tiros nas costas. Tanto que, mais tarde, nós temos uma escola municipal aqui em homenagem a ele. É o retrato da escola pública que eu estou dizendo, o retrato da violência. Temos também outros casos aqui na escola municipal, outros exemplos de escolas municipais aos quais eu trabalhei aqui, que eu poderia estar citando. Atualmente, eu dou aula no Distrito Federal. Estou há 9 anos dando aula no Distrito Federal. E posso afirmar com muita tranquilidade que os problemas que existem no Distrito Federal são exatamente os mesmos problemas aos quais eu encontrei em Valparaíso de Goiás. Os mesmos problemas. Na época, eu ganhava, em 2004, R$500 como professor 40 horas, aqui em Valparaíso, no governo de Juarez Sarmento. No Distrito Federal, os problemas são os mesmos. Escolas com falta de estrutura, escolas caindo aos pedaços, falta de profissionais da educação, salas superlotadas, crianças com deficiências e nós não termos monitores para o trabalho adequado com essas crianças. E essas crianças precisam sim estar nas salas de aula, porque nós temos que trabalhar com a inclusão.
salários defasados. Valparaíso de Goiás, agora, recentemente, uma escola, eu vou citar, a Escola Municipal Monteiro Lobato. Esse ano ficou mais de 2 meses sem ter aula, por conta da reforma de um telhado. E aí as crianças começaram o ano letivo tendo aula online. Por que não teve planejamento anterior, né? Escolas municipais com falta de tampa da caixa d'água. E aí se inicia o ano sem ter aula porque não tem a tampa da caixa d'água. É um absurdo. E os problemas são igual. E aí o que eu quero dizer com isso? O que falta então, quando eu falo na educação e eu pedi a oportunidade aqui hoje? Falta investimento, falta valorização. A Lei 9.394/96, chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, promulgada em 96, e aí com várias mudanças, várias alterações, várias emendas até hoje, diz que um dos pontos chaves para investimento em educação é a valorização do magistério, é a valorização do profissional da educação, que é a professora em sala de aula, que é o professor em sala de aula, que é a orientadora educacional, que é o orientador educacional. E esses profissionais não vêm sendo valorizados nem em Valparaíso de Goiás, pelo governo do MDB de Pablo Mossoró, e nem no Distrito Federal, pelo governo do MDB de Ibanez Rocha. E aí eu queria elencar alguns pontos iguais, porque está sendo ações iguais, coincidentemente, nos dois casos. Em Valparaíso de Goiás, por exemplo, não se paga uma coisa que tem que ser feita porque é uma lei nacional, que se chama Piso Nacional da Educação. Isso não é uma determinação municipal, isso não é uma negociação local. Isso é uma lei nacional. Atualmente, o município não paga o Piso Nacional da Educação. Tem que se pagar. Não é verdade quando diz que não há dinheiro para se pagar o piso nacional, porque o recurso para se pagar o piso nacional não vem oriundo de recursos do município, mas ele vem de uma coisa chamada Fundo da Educação Básica, ou seja, o Fundeb. E se o Fundeb não consegue atender para aquele ano, basta que a prefeitura levante as planilhas de contas e diga, olha, eu não consegui, manda para o governo federal, e o governo federal vai fazer um complemento para o ano anterior. Tem até uma lei que diz isso. É uma coisa tão simples. Então, não há nenhum argumento plausível para o não pagamento do Piso Nacional da Educação no município de Valparaíso de Goiás. Como também não se pagar a data base. Quando se quer pagar algo em torno de 5, alguma coisa, menos de 6%, você não está conseguindo complementar nem o período da inflação. Porque o que o prefeito Pablo oferece no salário dos professores, das professoras, não se cobre nem o período inflacionário dos últimos anos. E aí, quando vem os descontos, por exemplo, do imposto de renda, come tudo, você fica devendo. É uma questão matemática. Chega a ser até uma maldade. A mesma coisa ocorre no Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha diz que vai dar 6% para os professores e as professoras. 6% esse ano, 6% no próximo e 6% no outro. Vejam, mas para o próprio salário, ele aumentou R$5.000. O salário líquido de um professor, início de carreira, é menos do que isso. Ele aumenta de forma imediata R$5.000. Para os servidores comissionados, ele aumentou de forma direta 25%. Isso não é valorizar a educação. Não é. Isso não é falar que a educação é uma prioridade. Na realidade, a educação nunca foi uma prioridade para esses dois governos.
E eu não venho aqui para fazer uma disputa ideológica ou para falar que sou oposição a governos. Eu venho aqui como professor. Eu venho aqui como morador dessa cidade. E a minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos, que ela estuda desde o seu nascimento. Ela fez toda a sua educação infantil nas escolas públicas de Valparaíso de Goiás. E desde o 1º ao 5º ano, desde que eu fui para o DF, ela está em escolas públicas do DF. Ou seja, se eu sou professor de escola pública e defendo a escola pública, a minha filha é estudante de escola pública, aonde eu defendo. Porque nós temos que praticar o que nós defendemos. E quero dizer às senhoras e senhores que são nas escolas públicas profissionais, professores e professoras da mais alta qualidade. Não que nas escolas particulares não tenham professoras e professores capacitados, mas esses, infelizmente, sofrem assédio, sofrem perseguições e cobranças, porque não possuem direitos, né, como os profissionais das escolas públicas possuem. Só que, infelizmente, esses direitos vêm sendo retirados e perseguidos por governos autoritários e arbitrários. Arbitrários, sim, porque ainda tem esse detalhe. Quando o governador Ibanez Rocha não aceita negociar com o sindicato, quando o prefeito Pablo Mossoró não aceita negociar com o sindicato, eles se mostram arbitrários e autoritários. Não tem outra palavra. E isso, de novo, é um exemplo de que não investem em educação. Mais do que isso, eles falam que não podem ter mais gastos com educação. É um erro, porque educação não é gasto, é investimento. E qualquer país desenvolvido no mundo, ele investe em educação. Aliás, países desenvolvidos, eles valorizam os profissionais chamados professoras e professores. Eu até diria o seguinte: a educação tem o poder de libertar homens e transformar sociedades. Se o país quer se desenvolver, invista em educação pública, laica, universal e de qualidade. E isso não vem acontecendo aqui. Quero encerrar as minhas palavras nesses últimos minutos para dizer o seguinte: domingo é o Dia das Mães. Bonita a homenagem que foi feita aqui. As mulheres, que são as nossas mães, elas representam algo muito significativo em nossa sociedade. E eu tenho acompanhado algumas sessões aqui da Câmara de Vereadores, e eu queria aqui prestar toda a minha homenagem às vereadoras, a professora Elenira, que está aqui. Antes disso, eu queria primeiro propor que essa Câmara de Vereadores pudesse aprovar uma moção de apoio, se assim possível fosse, presidente, aos professores, professoras, orientadores e orientadoras do Distrito Federal que estão em luta, que estão em greve por melhores condições na educação pública do Distrito Federal. Propor também que essa Câmara pudesse aprovar uma comissão para dialogar com o prefeito Pablo Mossoró sobre os direitos dos professores da educação aqui. Queria propor até que a professora Eleni, que não está presente, mas por ser professora, pudesse presidir essa comissão, principalmente sobre a questão do piso nacional. E queria fazer aqui um repúdio público a todos os atos machistas praticados contra todas as mulheres nesse município e prestar toda a minha solidariedade à vereadora Cláudia Aguiar e, em nome dela, a todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de machismo nessa sociedade. Temos que acabar com práticas machistas e dizer, Cláudia, que mulheres como você nos representam, como Maria do Monte nos representa, como